Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula: Problemas Matemáticos. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os problemas matemáticos. Existe uma boa discussão, né, sobre metodologia de usar problemas matemáticos ou não no ensino fundamental. Esse é um assunto que vocês podem até ver em outras disciplinas e eu acho que é uma discussão que vale a pena. Eu vou colocar algum material lá no Ava para vocês darem uma lida. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso no começo, mas a ideia nossa é, durante a aula, a gente ir acostumando a fazer essa linguagem matemática, pegar um problema que é do dia a dia, um problema real, e transformar ele num problema matemático, ou seja, fazer uma modelagem matemática, ok? O professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então, olha, um problema matemático, como é que a gente poderia, entre aspas, né, dizer o que ele é? Ele é uma situação que necessita de uma maneira matemática de pensar e também conhecimentos específicos para que possam ser resolvidas. Alguns autores classificam os problemas matemáticos da seguinte maneira: exercícios de reconhecimento, onde o objetivo é identificar ou lembrar um conhecimento. No slide com o título Problemas Matemáticos, o primeiro tópico citado pelo professor: exercícios de reconhecimento, onde o objetivo é identificar ou lembrar um conceito. Exercícios de algoritmo servem para treinar a habilidade em executar um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores. Problemas padrão. A solução do problema está contida no enunciado. A tarefa básica é transformar a linguagem usual em linguagem matemática. Então, na verdade, a gente vai mais trabalhar com isso, tentar fazer a transformação de uma linguagem usual nossa, do dia a dia, para uma linguagem matemática a fim de tentar resolver o problema. Tá bem? Mas ainda tem outras classificações. Problemas heurísticos. Sua solução envolve as operações que não estão contidas de forma explícita no enunciado, exigem um tempo para pensar e arquitetar uma estratégia. E problemas de aplicação, ou contextualizados. São aqueles que retratam situações reais do dia a dia e exigem o uso da linguagem matemática para serem resolvidos. Então essa é uma discussão um pouco mais de metodologia, de ensino, que eu acho que vale a pena vocês darem uma lida, principalmente o pessoal que estiver ligado à licenciatura matemática, para saber como utilizar isso na hora que vocês forem dar aula, sexto ano, sétimo ano de ensino fundamental, com a matéria que a gente está desenvolvendo aqui, ok? Como que é que trabalha isso, né? Por que aparece o problema matemático na nossa vida? A gente tem um problema real. Do problema real, eu quero achar uma solução. E às vezes eu tenho dificuldade. Então o que eu faço é uma modelagem. Eu encontro um modelo matemático para aquele problema real que eu tenho. O problema matemático já passa a ser um problema só de matemática. Então eu vou buscar a solução matemática desse problema. Na hora que eu encontrei a solução matemática desse problema, ela é uma solução matemática. Eu preciso verificar se essa solução vai me servir com um problema real. Então eu tenho que fazer uma verificação real para ver se a solução que eu achei está de acordo com o problema real ou não. Em um novo slide, um fluxograma conforme a explicação do professor. Ele é composto por formas ovais que representam as 4 etapas, organizadas em ciclo. A primeira etapa é o problema real, de onde parte uma seta para baixo que aponta a segunda etapa, o modelo matemático. Dele parte uma seta para a direita, que aponta para a solução matemática, a qual dá origem uma seta para cima que indica a verificação real. Entre essa última e a primeira etapa, há uma seta orientada nas 2 direções, direita e esquerda, fechando o fluxograma. Por exemplo, se eu estiver fazendo um exercício que você quer calcular a massa de um certo objeto e dá negativo, um dos resultados, a gente não considera na vida real massa negativa. Então esse resultado pode ser desprezado, ok?
Então, o objetivo da nossa aula hoje é tentar trabalhar um pouquinho como é que a gente faz essa modelagem. Aí a gente aproveita também, resolve e, quando for preciso, a gente faz a verificação real para verificar se o problema realmente resolve o problema real que eu tinha. Então vamos começar, olha, vamos colocar aqui um primeiro probleminha, olha. Para fazer a calçada em frente da minha casa, eu tenho disponibilizado apenas R$ 1.000 para a compra de pedra e areia. O metro cúbico de areia custa R$ 80, enquanto que o metro cúbico de pedras custa R$ 70. Obtenha uma expressão matemática que relacione os valores possíveis e possíveis quantidades de areia e pedra que eu posso comprar. Então, quer dizer, se eu tenho R$ 1.000 e só posso comprar, gastar até esse valor, quanto que eu posso comprar de areia e quanto que eu posso comprar de pedra? Então, vamos começar a passar esse problema, que é um problema real, para uma situação matemática, fazer um modelo matemático. Então, olha, eu vou chamar de x e y as quantidades de areia e pedra. Né? A gente vai criar duas variáveis, uma vai ser a quantidade de areia e a outra a quantidade de pedra. O que eu sei é que o custo da areia vai ser R$ 80 para cada metro cúbico, então fica 80x. E o custo da pedra é 70, então 70y. Essa soma de valores que eu vou gastar para comprar tem que ser menor do que eu tenho disponibilizado, que no caso do meu orçamento é de R$ 1.000. Em um novo slide, o enunciado do exercício 1, lido pelo professor. Na parte inferior, a expressão 80x mais 70y menor ou igual a 1.000. Bom, essa é uma expressão que relaciona essa função. Sabendo que cada metro cúbico de pedra são necessários 3 metros cúbicos de areia para fazer, quer dizer, a relação entre as duas, eu compro um metro cúbico de pedra, eu tenho que ter 3 areia. Eu vou comprar mais areia do que pedra. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Bom, a quantidade de areia que eu vou comprar, que é o x, tem que ser o triplo da quantidade de pedra que eu vou comprar. No slide, a equação x igual a y. Então eu tenho essa relação entre as duas variáveis. E eu tenho aquela equação que eu tinha antes. Então eu posso montar um sistema para saber qual é a quantidade máxima de areia e pedra que eu posso comprar. Olha, eu sei que eu não posso gastar mais do que R$ 1.000. Está aqui a equação que envolve os custos e está aqui a relação que eu tenho entre pedra e areia para poder fazer minha calçada. O sistema é formado por uma chave aberta com as equações dos custos 80x mais 70y menor ou igual a 1.000 e da relação entre pedra e areia x igual a 3y. Então vamos resolver esse sistema. Resolver esse sistema, eu vou pegar a equação, segunda equação, x igual a 3y, e vou substituir na primeira. Então vai ficar 80, olha, no lugar do x... O professor indica o termo 80x da primeira equação do sistema. Eu vou colocar o 3y. 80 vezes 3y mais 70y tem que ser menor ou igual a 1.000. E ficou uma equação com uma única variável, que no caso é a variável y. Então, resolvendo essa equação, 240y mais 70 é menor ou igual a 1.000. Portanto, 310y é menor ou igual a 1.000. Então, y vai ser igual a 3,22, uma dízima. A resolução completa fica 310y menor ou igual a 1.000. Portanto, y menor ou igual a 1.000 sobre 310, que é igual a 100 sobre 31, que resulta em 3,22 reticências. Ok? Bom, como que eu vou comprar 3,222 metros cúbicos de pedra? Né? Que é, no caso, a variável y. A loja não vende, ela normalmente só vende metros cúbicos. Então aí eu já estou fazendo o quê? Uma análise real. A resposta matemática é aquela. O professor aponta para a dízima 3,222. Mas na prática eu não consigo comprar aquela quantidade de pedra que eu estou querendo, de pedra que eu estou querendo. Então eu vou ter que comprar quanto? 3 metros cúbicos. Porque a loja só vai vender para mim 1, 2, 3, 4 metros cúbicos. Então eu vou comprar 3, eu não posso passar disso. Eu quero menor ou igual. Tá certo? Na resolução da primeira equação, o professor aponta o menor ou igual a 1.000.
Novo slide com o enunciado. Da relação x igual a 3y com y igual a 3, obtemos x igual a 9. Logo, a quantidade de areia que eu posso comprar é de 9 metros cúbicos. Bom, uma vez que eu decidi quantos metros cúbicos eu vou comprar de pedra, e eu sei que a areia é o triplo da quantidade de pedra, então eu vou poder comprar 9 metros cúbicos de areia para poder fazer minha calçada. Qual foi o custo que eu tive? Quer dizer, será que ficou realmente dentro da possibilidade que eu tinha, que o meu orçamento era R$1.000? Então, se eu quiser saber qual é o custo, eu volto lá na minha função, a função custo, e vou substituir os valores de x e y para os que eu encontrei. Ó. O x era 9, o y era 3, fazendo a conta, isso aqui vai dar um total de R$930. A operação completa é C igual a 80x mais 70y, igual a 80 vezes 9 mais 70 vezes 3, igual a 720 mais 210, igual a 930. Portanto, está dentro do custo que eu tinha para fazer aquela areia, fazer aquela calçada. Isso é que eu consigo comprar. Espero que dê para fazer a calçada. Isso é outro problema, ok? Uma outra ideia, olha. Um vendedor de planos de saúde recebe salário de R$3.000 mais R$50 por planos vendidos. Determine uma expressão matemática que relacione o seu salário S, vamos chamar de S, né? Em função da quantidade X de planos vendidos. Nós já estamos fazendo o quê? Quando eu falo dessa maneira, eu escrevi dessa maneira, eu já estou dando uma linguagem matemática. Eu vou chamar uma função S de X. Sabendo que em janeiro o seu salário total foi pago R$3.850, quantos planos de saúde ele vendeu nesse mês? Bom, então vamos montar a expressão, olha. Como o salário depende da quantidade X, nós usaremos essa notação. S em função de X. A cada plano de saúde, dependendo do número de planos de saúde que ele vende, ele ganha um salário. Então, ela depende dessa variável X. Então, para indicar o salário, ele ganha, para cada plano de saúde, ele ganha R$50 a mais e tem um fixo de R$3.000. Então, está aí a equação S de X, 3.000 mais 50x. Isso resolve o item A. Para resolver o item B, eu posso usar essa expressão. Eu sei que o salário em janeiro foi de R$3.850. E eu conheço agora a expressão para o S de X. Então, vou substituir, olha. 3.000 mais 50x igual a 3.850. Portanto, resolvendo aqui, eu vou ter que 50x é igual a 850, ou seja, x igual a 17. Portanto, em janeiro, ele conseguiu vender 17 planos de saúde. Ok? Mais um probleminha, olha. Um camelô compra alguns produtos ao preço de R$ 2,50 cada um. Ele gasta de condução um valor total de R$40 naquele dia que ele vai comprar e vai revender os produtos. E gasta também para o almoço mais R$15 de alimentação. Ele revende cada produto por R$4. A pergunta que ele quer saber é o seguinte: qual a quantidade de produtos que ele precisa vender só para cobrir os gastos que ele tem? Apenas para pagar os gastos que ele teve, ele precisa vender quantos produtos? Quer dizer, a partir de um produto a mais que ele vai vender, ele começa a ter o que a gente chama de lucro, um dinheiro que vai ser maior do que os seus gastos. Bom, vamos chamar de X a quantidade de produtos comprados e vamos supor que ele vai tentar vender X também quantidade. Então, agora descobrir qual é a quantidade X que ele vai precisar vender para ele conseguir cobrir os gastos em um dia. Os gastos que ele tem eu vou chamar de G de X. Vai depender também do X. Por quê? No slide, a função referente aos gastos. G de x igual 2,5 vezes x mais 40 mais 15. O professor sublinha cada termo da função. Ele vai comprar cada produto a R$ 2,50. Então está dependendo da quantidade de produtos que ele comprou. Mais 40 fixo da condução e mais 15 para almoçar. Tá ok? As vendas.
Vai depender da quantidade X de produtos que ele vendeu. Então, ele vende cada produto a R$4, a venda dele é 4x. No slide, a função referente às vendas. V de x igual 4 vezes x. No slide seguinte, o enunciado. Resultado. Vamos denotar por L de x seu lucro diário em função de x. L de x igual V de x menos G de x igual a 4 vezes x menos, abre parêntese, 2,5 vezes x mais 40 mais 15, fecha parêntese. Então, qual é o lucro ou o resultado que ele tem num dia de trabalho? O resultado eu vou chamar de L de x, né, para lembrar lucro, que na verdade a gente chama de lucro quando sobra, né? Mas vamos chamar só como lucro ou resultado. Ele é o quê? Ele é exatamente as vendas que ele conseguiu menos o gasto que ele teve para vender aquele produto. Então é o 4x, que a gente já fez a conta, menos o valor dos gastos. Tá? A gente pode dar uma melhoradinha nessa expressão, mas lembra que eu quero saber quando é que ele vai ter lucro zero. Por que lucro zero? Porque aí o que ele conseguiu vender paga os gastos que ele teve. O que ele vender dali para frente começa a ser lucro positivo. Então eu vou pegar essa equação do lucro e vou igualar a zero. 4x menos o valor do gasto que ele tem, eu quero que seja igual a zero. Vamos resolver essa equação, que só tem a variável x. Vai ficar 1,5x menos 55 igual a zero. Portanto, 1,5x igual a 55, o que resulta em x igual a 36,6666 e assim por diante. O cálculo completo é L de x é igual a zero, C e somente C. 4 vezes x menos, abre parêntese, 2,5 vezes x mais 40 mais 15, fecha parêntese, igual a zero. 1,5 vezes x menos 55 igual a zero. 1,5 vezes x igual a 55. X igual 55 sobre 1,5, que resulta na dízima 36,666. O último algarismo 6 tem um traço horizontal sobrescrito. De novo, né, olha, ele tem que vender o produto inteiro, ele não vai vender um pedaço do produto, né, que a gente está imaginando aqui. Então, na verdade, quantos produtos ele precisa vender para pagar exatamente os gastos que ele teve naquele dia? Ele vai precisar vender pelo menos 37 produtos. 36 um pouco menos, 37 produtos ele já paga todos os gastos. O que ele vender acima disso, então se ele tiver 40, 80, 90 produtos, ele vai estar tendo lucro, ok? Mais um probleminha, olha. Hoje eu tenho o dobro da idade que eu tinha há 10 anos. Qual que é a minha idade hoje? Então é um probleminha desses mais simples. Vamos escrever isso, uma coisa boba que a gente pode falar todo dia, né? Brincar com a idade minha, a idade do filho. Ah, hoje você tem metade da minha idade, daqui a pouco você vai com sua idade, parece que está alcançando a minha, né? Vai passando o tempo, vai diminuindo essa relação. Então, olha, a solução é simples. Eu vou chamar de x a minha idade no dia de hoje. Hoje a minha idade é o dobro da idade que eu tinha há 10 anos atrás. Então é essa a equação. O professor se refere à equação do enunciado do exercício. X igual a 2 vezes a subtração de x menos 10. É só resolver essa equação. Fica x igual a 2x menos 10, então x igual a 2x menos 20. Isso aqui é equivalente a dizer que menos x vai ser igual a menos 20. Vou acertar o sinal, os dois lados são negativos. Então x, na verdade, é 20. Portanto, hoje eu tenho 20 anos. Há 10 anos atrás eu tinha 10, ou seja, 20 é o dobro da idade que eu tinha 10 anos atrás. Bem? Mais um mexendo com a idade, olha. Hoje a minha idade é o dobro da sua. Há 15 anos era o triplo. Quanto somam as nossas idades hoje? De novo, é um probleminha que a gente está discutindo, mas vamos passar isso para a linguagem matemática. Então, olha, eu vou chamar de x a minha idade hoje e vou chamar de y a sua idade também no dia de hoje, a idade atual. O problema nos diz que hoje a minha idade é o dobro da sua. Matematicamente eu escrevo assim, x igual a 2y.
E há 15 anos atrás, então, se eu tirar da minha idade 15 anos, vai dar o triplo que você tinha também há 15 anos atrás. Tá certo? No slide, as equações a partir dos dados do enunciado formam um sistema. X igual a 2y e x menos 15 igual 3 vezes a subtração y menos 15. Pronto, então eu tenho, na verdade, um sistema. A variável x é igual a 2y e tem essa relação também envolvendo as variáveis x e y. Vamos resolver o sistema. Vou substituir, de novo, olha lá, a equação. Substituindo o valor de x na equação, nós obtemos o quê? Olha, o x é 2y, então vou pegar esse 2y e jogar aqui embaixo, olha. No sistema, o professor faz uma seta partindo de 2y na primeira equação e apontando para x na segunda. Então vai ficar 2y menos 15 igual a 3 vezes y menos 15. E eu fiquei com uma equação que só tem uma variável. E aí é fácil resolver, né? Fazendo as contas, eu tenho 2y menos 15 igual a 3y, menos 45, né? Desenvolvendo aqui, propriedade distributiva, né? 3y menos 45. E a equação fica menos y igual a menos 45 mais 15, então y igual a 30. Quem tem 30 anos? Você tem 30 anos, tá certo? O professor aponta para o resultado y igual a 30. Na parte inferior do slide, a resolução. Logo, x igual a 2y. Portanto, x igual a 60. Assim, a soma de nossas idades é 30 mais 60, que é igual a 90. Então, quais são nossas idades? A minha, hoje, é o dobro da sua idade. Então, o x é 60 anos. Então, hoje eu teria 60, você teria 30. Há 15 anos atrás, você teria quanto? 15 e eu 45. 45 é o triplo de 15. Mas o exercício pede qual é a soma das idades nossas hoje. Então, as nossas duas idades somadas hoje dá 90 anos. Tá bem? Bom, por hoje a gente fica por aqui. Então, era só uma ideia de como que a gente pega problemas que estão aí no dia a dia, uma linguagem normal nossa, corriqueira, e transforma isso num modelo matemático. Daqui para frente, a gente vai fazer bastantes probleminhas durante essa disciplina e vamos aprender maneiras de resolver. Aqui nós vimos como equações simples ou equações, sistema de duas equações com duas variáveis, mas nós vamos ver outras regras, outras maneiras de resolver, como, por exemplo, regra de 3 simples, regra de 3 composta e assim por diante, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Audiodescrição, texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.